Estamos no capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, Paulo já havia exortado os crentes a buscarem as coisas que são do alto, mais do que as coisas que são da terra. E agora, no capítulo 4, Paulo apresenta quais são as coisas mais importantes que devemos buscar. Eu falei de uma na quinta-feira passada, que era sobre a primazia na oração. A primazia da oração. Do versículo 2 ao 4, Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Perseverai em oração. Então, a oração é algo que devemos buscar, que deve ocupar lugar de primazia na nossa vida. E eu concluí a reflexão de quinta-feira passada com a seguinte declaração de Samuel Chadwick, que diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Treme quando oramos. Então a oração deve ocupar um lugar de primazia na nossa vida. Hoje eu vou falar da segunda coisa mais importante que devemos buscar, que também deve ter lugar de primazia, que é a palavra. A palavra. Era dessa forma que o apóstolo Paulo considerava a palavra de Deus. Ela tinha a primazia em sua vida e também em seu ministério. No momento em que escreveu esta carta, Paulo estava preso, mas não pediu que orassem por sua liberdade, o que seria natural, normal. Ore por mim para que eu seja liberto dessa prisão. Paulo não pede que se abram as portas da prisão, mas que se abram portas para que ele continue a pregar a palavra. No versículo 3, ele diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Isso demonstra a primazia ou o lugar de supremacia que Paulo dava à palavra de Deus. Em sua carta a Timóteo, Paulo também demonstra a supremacia da palavra de Deus em sua vida ao aconselhar o jovem pastor: prega a palavra a tempo e fora de tempo. A trazer para o nosso vocabulário de hoje, o nosso linguajar de hoje, seria assim: prega a palavra, faça sol, faça chuva. Nunca deixe de pregar a palavra. No discurso de despedida que fez na igreja de Éfeso, quando estava prestes a retornar para Jerusalém, também temos uma indicação da importância que Paulo dava à palavra. Lá em Atos 20, 27, ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. A dedicação de Paulo em anunciar todo o conselho de Deus destaca a importância que dava ao ensino completo e abrangente da palavra.
Ele dava muita importância ao ensino completo, ao ensino abrangente da palavra. A supremacia que Paulo dava à palavra fazia com que fosse habitualmente a sinagoga, que era, podemos dizer, a igreja dos judeus, onde eles se reuniam, e Paulo habitualmente ia à sinagoga para argumentar com os judeus com base na palavra. Diz lá em Atos 17:2, como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, como fazia habitualmente. Ele argumentava com base nas Escrituras, na palavra. Todo o argumento de Paulo, toda a sua pregação era com base nas Escrituras, na palavra, pois sabia que nela estava o poder de Deus, que é eficaz para a salvação de todo aquele que crê. Era devido à sua convicção do poder da palavra que Paulo aconselhava a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade indica que a palavra deve ter a primazia em nossa vida. Deve ocupar um lugar realmente de destaque em nossa vida para que eu seja capaz de manejar bem essa palavra. Agora, se eu leio de maneira superficial, se não me aplico ao estudo da palavra, não vou manejar bem a palavra da verdade. E eu quero perguntar então aos irmãos, isso tem sido uma realidade em tua vida? A palavra de Deus tem tido a primazia em tua vida? Quanto tempo gastas em ler e meditar na palavra de Deus diariamente? Quanto tempo gastas? Então, irmãos, eu passarei a considerar algumas razões pelas quais a palavra de Deus deve ocupar um lugar de primazia em nossa vida. Mais importante que tudo. Primeira razão, nela está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, se hoje nós somos salvos, é graças à palavra, à pregação da palavra. O apóstolo Paulo dizia, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, Paulo aqui está a dizer que as boas novas contidas na palavra são o poder de Deus pela ação do Espírito Santo para salvar todos os que creem. O Espírito Santo age através da palavra para convencer o pecador do seu pecado, da justiça, do juízo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se hoje nós temos fé, é porque um dia ouvimos a palavra. Então essa é uma forte razão pela qual devemos valorizar a palavra e dar toda a importância à palavra que ela merece. Se hoje somos salvos, é graças à pregação da palavra. Se cremos em Jesus, é porque a fé veio pelo ouvir da palavra. A segunda razão, irmãos, para valorizarmos essa palavra e permitir que ela ocupe um lugar de primazia da nossa vida é que a palavra produz santidade. Produz santidade. Em seguida ao ato da salvação, começa o processo de santificação. A salvação é um ato, acontece uma vez só, mas a santificação é para toda a vida. Porque tem por alvo tornar-nos iguais
a Jesus. É um processo que leva toda a vida, até que Cristo volte. E assim como a fé vem pelo ouvir a palavra, a mesma palavra também é um instrumento de Deus para a nossa santificação. A fé vem pelo ouvir a palavra, a santificação também. Isso fica claro quando Jesus orou pela santificação dos discípulos, lá em João 17:17, e ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os através da tua palavra. O apóstolo Pedro desejava a santificação ou o crescimento espiritual dos crentes. Por isso, lhes recomendava, na primeira carta, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas, como meninos recém-nascidos, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional ou leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui Pedro está a dizer-lhes que com a mesma intensidade que uma criança recém-nascida desejava o leite, que também devemos desejar o leite espiritual, que é a palavra, para que por ela possamos crescer espiritualmente e avançarmos no processo de santificação. Irmãos, não há vida santa sem vida na palavra. A terceira razão pela qual a palavra deve ocupar lugar de primazia na nossa vida é que a palavra nos dá poder contra as astutas ciladas do diabo. Ao descrever a armadura de Deus, lá em Efésios 6, com a qual Paulo diz que devemos estar revestidos para vencer o diabo, uma das peças que ele menciona é a palavra. A define como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus enfrentou e venceu o diabo no deserto ao usar a palavra. A cada tentação do diabo, Jesus respondia: está escrito, não só de pó viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, está escrito, está escrito. Então Jesus enfrentou e venceu o diabo com a palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. E lá no Salmo 119, versículo 9, ele começa com uma pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? Com que? E logo responde: observando-o conforme a tua palavra. É a palavra. João, ao escrever aos jovens, ele diz assim, 1 João 2,14: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Observe, irmãos, João diz que os jovens eram fortes e que já haviam vencido o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus habitava neles. Era por causa da palavra de Deus que eles tinham poder para vencer o maligno. E isso não se aplica apenas aos jovens, mas a todos nós. Por isso o salmista diz, lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se queres ser vitorioso em tua luta contra o diabo e o pecado,
deves dar à palavra um lugar de supremacia em tua vida. O evangelista Moody, ele chamava a atenção dos seus ouvintes para a importância da palavra na luta contra o diabo com a seguinte frase. Ele dizia assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. É uma coisa ou outra. Irmãos, além de produzir fé para a salvação, além de ajudar-nos no processo de santificação e de dar-nos vitória sobre o diabo e o pecado, a observância à palavra também evidencia o nosso amor por Jesus. É uma maneira de demonstrarmos amor a Jesus. Lá em João capítulo 14, no versículo 15, e depois no versículo 21, ele diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem é que ama Jesus? Quem observa a sua palavra. Quem obedece a sua palavra. Irmãos, não existe amor sem obediência. Não existe amor sem fidelidade. O filho que ama o pai, obedece o pai. O esposo que ama a esposa é fiel à sua esposa. Por isso Jesus diz que a maneira prática que temos de provar o nosso amor por ele é mediante a obediência e fidelidade à sua palavra. O próprio Deus cobrou essa falta de demonstração de amor por parte do seu povo, que não obedecia a sua palavra. Então, através do profeta Malaquias 1:6, Deus diz assim: o filho honra o pai. O filho honra o pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O povo chamava Deus de pai. Declarava que o amava como pai, mas o desonrava a desobedecer a sua palavra. Quem ama a Deus é obediente à palavra de Deus. Por isso Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que não obedece, mas vive num estado de rebeldia em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, só está a demonstrar que definitivamente não ama a Deus. Irmãos, e devemos lembrar que o principal mandamento de Deus é que o amemos sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Em quinto lugar, irmãos, a quinta razão pela qual devemos dar primazia à palavra de Deus em nossa vida é que a palavra torna a nossa oração mais eficaz. Mais eficaz. Esse princípio foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Queres ser mais eficaz na tua oração, poderoso na oração, deves dar à palavra de Deus o devido lugar em tua vida, que é o lugar de obediência. É isso que Jesus quer dizer com a frase: se as minhas palavras estiverem em vós. Se. Observe que Jesus usa a condicional se.
Obedecer a palavra de Deus é condição e, ao mesmo tempo, é a fórmula para termos resposta às nossas orações. Se. E sabe, irmãos, por que é assim? Porque se guardamos a palavra, se obedecemos a palavra e se permitimos que a palavra oriente a nossa vida, sempre oraremos segundo a vontade de Deus. E quando oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E por último, irmãos, a sexta razão pela qual devemos permitir que a palavra ocupe primazia em nossa vida é que é a fórmula para uma vida feliz e bem-sucedida. Todo mundo quer ser feliz na vida, todo mundo quer ser bem-sucedido. A obediência à palavra é o primeiro passo. Essa foi a promessa de Deus a Josué. Se Josué fosse obediente à sua palavra, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, o que valia para Josué, vale para nós ainda hoje. A promessa para Josué também para nós. As maiores dificuldades, fracassos e problemas que já tivemos na vida, provavelmente tenha sido por causa da nossa desobediência à palavra. Porém, quando obedecemos à palavra, nós somos bem-sucedidos, prosperamos. O salmista, no Salmo 1, ensina esse mesmo princípio quando fala do varão bem-aventurado, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí ele diz que será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, tudo prosperará. O mesmo princípio também é ensinado por Jesus quando compara a pessoa que ouve a sua palavra e a coloca em prática com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Já o homem que construiu a casa sobre a areia era aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Aí Jesus disse que será grande a sua queda. Queres prosperar em teu caminho, queres ser exitoso na vida, ouça a palavra de Deus, mas também coloque-a em prática. A promessa de Deus para Josué é também para nós. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, eu vou concluir com 2 versículos, onde Paulo resume toda a importância da palavra de Deus para nós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, irmãos, com essa compreensão, com essa consciência, que permitamos que a palavra de Deus tenha realmente um lugar de primazia em nossas vidas e em nossa igreja. Amém? Amém.